Ó, falar a sua transmissão de ontem estava muito boa, viu? Você sabe que eu nunca Estava gostei. muito boa. Essa história do gol, você é meu irmão. Essa aí do Silvio, eu não tenho mais traquejo para narrar jogo de futebol. Aliás, o Silvio, eu fiz um jogo de futebol que o Luciano falou assim: ó, Datena, você tem toda a capacidade de repórter brilhante que é que o Luciano era todo solene. Você vai transmitir futebol. Que eu era o locutor alternativo da Band. Primeiro era o Luciano, ali com o Silvio, depois vinha o Marco Antônio, o Jota, o Alexandre. Aí quando não tinha mais ninguém era eu. Quando ninguém queria fazer jogo de madrugada, por exemplo, eu era o segundo melhor locutor de futebol americano do Brasil, porque só tinha dois, era o Luciano e quando ele não queria vir, era eu. E quem me salvava era o... Não tinha as ESPNs ainda. Quem me salvava era o Silvio Lancelotti. Então eu era um baita locutor de futebol americano. Basquete, ninguém queria fazer 2 horas da manhã. Pra você ter uma ideia, teve um jogo de basquete aqui que quebrou o microfone e jogo em Phoenix Suns e Chicago Bulls com Michael Jordan, Charles Barkley. Saiu do ar o meu microfone, quebrou. Nem o técnico estava ouvindo. Aí o cara, eu falei, quebrou meu microfone que ficava lá em cima, o switcher. 15 minutos depois o cara desceu, o Johnny ligou aí, que não tem som no ar. Eu falei, eu avisei, cara. Faz mais de 10 minutos que não tem som no ar aí. Então nem o cara que assistia lá acompanhava a NBA. Mas era uma coisa muito louca esse negócio, era um negócio muito empírico. Então eu não era, tinha 5 locutores da Band. Eu como quinto era o sexto, eu só ia em jogo alternativo. E aí pintou a oportunidade de narrar futebol, porque eu narrava corrida de moto, eu narrava corrida de cavalo, se tivesse, eu narrava, que mais? Vôlei, mas tudo de madrugada, tudo que ninguém queria fazer, basquete e tal. E até que ia bem, basquete, no vôlei e tal. Mas aí eu fiz um jogo de futebol, estreiei como locutor de futebol. E o Silvio não falou nada, né? Mesmo porque eu não tinha perguntado. Aí um dia, o Silvio era o meu grande camarada, eu cheguei, o Silvio, o que você achou da transmissão que eu fiz? Uma merda. Eu falei, o quê? Uma merda a transmissão que você fez. Aí você veio com aquela frase, né? Muito melhor ser um bom sargento que um general de merda. Lembra disso? Fica na sua como repórter, pô. Foi a opinião mais Não, sincera que eu já ouvi na minha vida. Eu esperando que o Silvio fosse aliviar para mim. Ô Silvio, você gostou do jogo? Uma merda. Mas como, Silvio? Uma merda. Volta para ser repórter e pronto, acabou. não, eu usei de sinceridade com você. É claro. Só que daquele que você fez, que eu falei que era uma merda, ao que você fez e ao que você fez domingo, porra, entendeu? É que vendo é que a gente aprende, entendeu? A gente aprende. Quando Não, você cara, está num jogo, olha, o que eu aprendi com você narrando, com o Luciano narrando, com o Jota narrando, e a gente tinha um fator positivo, né, que tinha muito cara que entendia de futebol comentando com a gente. Eu sei que você nunca gostou muito de jogador de futebol comentando o jogo de futebol, mas os caras entendiam pra caramba. Então o cara começava a falar de sistema tático, quando não existia mais sistema tático, né? A gente não entendia nada de sistema tático. Hoje tem variações e daí por diante, mas foi um aprendizado aquela equipe. O que eu aprendi com você, com o Luciano, com o Jota Júnior, principalmente com você e com o Luciano, foi uma coisa impressionante. Agora eu não fico... E outra coisa, né? Como eu narrava só eventos que eram considerados eventos secundários, porque o Brasil não era tão... era só futebol no Brasil. Aí depois veio o vôlei com o Luciano, veio basquete e tal. Quando eu tinha oportunidade de narrar um jogo de futebol, eu tremia, eu não dormia a noite inteira, porque era a grande oportunidade de fazer jogo de futebol. Mas você sabe que eu acho que a coisa mais difícil que tem para narrar em televisão, por isso que eu acho que você é gênio, por isso que eu acho que o Luciano é gênio, e acho vocês melhores que o Galvão Bueno, sempre foram muito melhores que o Galvão Bueno, que é bom locutor. Depois dos dois, eu acho que
o Galvão pode ser considerado o terceiro narrador da história aí, mas você é melhor que o Galvão e acho que o Luciano foi melhor que o Galvão. Então, era muito difícil acompanhar as transmissões que vocês faziam, era uma coisa maluca. E hoje a molecada tem acesso à informação. Você lembra que hoje o cara aperta um botão, você tem o nome do jogador, a tia do jogador. A gente tinha que pegar tudo quanto é jornal, Gazeta Esportiva, Estadão, para achar uma noticiazinha. Lembra disso, Gil?